Aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é terça-feira, dia 16 do mês de abril do ano de 2019. 19 dias, está terminando aí, está terminando não, estamos aí na Semana Santa, uma semana sagrada, a semana aí da Páscoa, né, a semana aí curta, né, com feriado na sexta-feira. Muito bem, mas o assunto que eu vou falar hoje é uma coisa triste, né, que aconteceu na França, que foi o incêndio na Catedral de Notre Dame, né? Antes de eu falar realmente do que aconteceu, eu vou falar que Notre Dame, né? Eu ouvia muito falar esse nome nos anos 90, né? De novo falar dos anos 90, porque é o seguinte, é que dos anos 90 houve um desenho feito pela Disney, chamado Corcunda de Notre Dame, né? Muito famoso, de 96, né? 96. Um desenho que fez muito sucesso, né, pelo mundo, e é baseado também na obra de Victor Hugo, né? Parece que eu não quero cometer heresia aqui não, pessoal. É da obra de Victor Hugo, que conta uma história de um rapaz, né, que seria um corcunda, que é Quasimodo, né? Quasimodo, que ficava lá na Catedral de Notre Dame no período que a igreja de Notre Dame estava abandonada, né? Essa igreja que é de 1800, lá vai cacetar, daqui a pouco eu vou especificar para vocês. É uma igreja que já sobreviveu guerra, já sobreviveu invasão, já sobreviveu um monte de coisa, né? A história praticamente que a igreja, a catedral, ela inspira, né, a história, né, não só da França, mas a história da humanidade em si só, né? E aí a história conta de um tocador, né? Que ele era corcunda, né? Sem ofender ninguém em nada. E ele tocava um sino daquela igreja de Notre Dame. E ele era apaixonado por uma cigana, né? A história, detalhe da história exatamente eu não lembro, né? Eu não lembro muito, vou ter que ver o desenho de novo para relembrar, porque quando eu assisti a Corcunda de Notre Dame, eu tinha uns 12 anos de idade, a última vez foi em 1997 que eu assisti o Corcunda, e detalhe, assistia na fita cassete, no momento, fita cassete não, fita de vídeo, né? Era coisa meio nostálgica, mas falando do momento, falando do que realmente aconteceu lá na França. Vamos lá, chamas consomem teto norte da Notre Dame, né? Teto norte não, tô errando aqui. Chamas consomem teto da Notre Dame principal desmorona, a torre principal desmorona. Vamos lá, vamos lá, vai. Incêndio que atinge a Catedral de Notre Dame no centro de Paris, desde a tarde desta segunda-feira. Destruiu a sua principal torre. Diz Emmanuel Grug, vice-prefeito de Paris, lamentou os danos colossais. Os bombeiros lutavam para controlar as chamas, já que haviam começado a consumir também as torres dianteiras, né? Segundo o corpo de bombeiros, o fogo pode estar relacionado com as obras de renovação que estavam sendo feitas no edifício que data de 1163, nossa, é mais de 1000 anos praticamente, né? A polícia de Paris, no entanto, diz que é cedo de justificar as causas registrado até a conclusão dessa edição, né? A promotoria anunciou a abertura de uma investigação que vai determinar as circunstâncias do incêndio, que começou às 18 horas, né, horário local, né, seria 1h da tarde aqui, horário de Brasília. Agora começamos uma missão de tentar salvar as preciosas obras de arte. Estamos dando prioridade de ampliar a segurança das mediações para proteger os turistas, vizinhos, risco de desmoronamento. Muita gente gosta de tirar foto. Depois, quando pega fogo em alguns lugares, eu conheço pessoas que gostam de tirar foto do lugar onde aconteceu uma tragédia. Isso não é muito bom não, hein? Não é muito bom não, mas tem gente que gosta de fazer isso. Acrescentando esse prefeito ao canal de TV, que não vai sobrar nada da estrutura do teto,
que é da data do século XIX, né? Fizeram várias reformas. De um lado do século XIII, do outro lado. De um lado foi feito do século XIX, do outro lado do século XIII. Diz o porta-voz da catedral o porta-voz do cardeal André Furti. A catedral passa por um processo de restauração. Sua torre foi estimado em, vamos lá, 6,8 milhões de dólares, né? Convertendo aí no real, 26 milhões, né? Seria uma renovação na agulha de 250 toneladas de chumbo que ficava no topo da principal torre, né? O fogo teria começado no sótão, base da torre, de onde poderia ser vistas, né? Saindo das chamas, e a fumaça preta nas imagens da TV mostra que as chamas se projetam muito em cima da construção, né? Ou seja, vamos ver aqui a imagem. Isso aqui é a imagem da igreja, e aí as chamas em cima da igreja, né? Inclusive vários lugares, inclusive foi uma mobilização, inclusive do pessoal lá em Paris. Todo mundo ficou preocupado, né? Porque assim, o Notre Dame nada mais e nada menos, né? É um símbolo, né? Se você for analisar, se você for contextualizar, Notre Dame, ele é um símbolo da história, né? Claro que é uma igreja católica, né? Notre Dame significa, Notre Dame é Nossa Senhora de Paris, né? Colocando um pouco do lado religioso. Notre Dame é o francês de Nossa Senhora, então é a igreja de Nossa Senhora de Paris, né? É uma igreja que inclusive já teve até uma canonização, beatificação de um santo, que é um papa, isso no século passado, né? Lá em 1900 e pouco, né? Já teve várias visitas de papas, então é uma igreja muito importante, né? Tanto é que o Papa Francisco já pronunciou, inclusive, sobre isso, lamentou profundamente. O Vaticano também vai ajudar nisso, claro, porque é a igreja católica, ela está no guarda-chuva do Vaticano, né? O procurador de Paris deve acreditar que o acidente foi acidental. Eu vou colocar um parênteses aí, eu vou dizer que tem youtubers aqui, tá? Já tem youtubers aqui no YouTube, né? Muitos youtubers, esses youtubers de direita, esses youtubers pela saco, né? Não é o Nando Moura, é outros youtubers de direita aí, que tem uns aí que não me desce, que já está insinuando, que já está ensaiando, já está insinuando que o atentado que o incêndio foi um atentado. Já está falando Estado Islâmico, é o ISIS, é o Escambau 4. Essa historinha aí de já apontar grupos terroristas em determinadas coisas, eu já vi aqui no Brasil e já deu muita caca. Eu estou falando assim, porque tem gente que aproveita a situação para fazer sensacionalismo e querer manipular sua mente, né? Querer dizer, porque isso é atentado, porque em Paris está tendo invadido. Velho, isso foi um acidente, né? Isso foi um acidente, acabou, né? Até porque, se fosse acertado terrorista, não seria um incêndio, se você for analisar, tá? Então vamos alejar um pouco, dar um chute na canela de alguns youtubers, antes para que ele não fique espalhando esse fake news e querer manipular a sua mente, manipular a sua cabeça com mentiras, tá? Entendeu? Com mentira. Porque tem gente que acha que é o dono da verdade, ou tem gente que acha que que os outros a verdade não está com eles, a verdade não está com eles, não está com os outros, está com eles. Eles tudo mentira, eles estão todos certos, né? Que a conclusão da inteligência que eles têm está certo, e o que as autoridades falam está errado. Eu vejo muita gente aqui no Brasil também pensando assim. Aqui, como ficou, infelizmente, a torre da catedral, né? Da catedral de Notre Dame. Vamos lá. Aqui dizendo, né? O promotor dizendo que não foi atentado, pelo contrário, foi sim incêndio normal. Essa imagem aqui eu acho que foi de agora, hein? Essa foto é de agora, acho que é da manhã agora da manhã agora de Paris, já faz algum tempo. Aí o presidente da França, Emmanuel Macron, prometendo que vai reconstruir a catedral, né? Nós vamos construir essa catedral juntas, uma campanha nacional, né? E tem que ser uma campanha não nacional, né? Acho que deve ser uma campanha internacional, de envolver vários países, aqui o Brasil. Várias
celebridades, sobretudo o presidente da República aqui do Brasil, Jair Bolsonaro, fez um Twitter lamentando o incêndio, né, na Catedral de Notre Dame. Vamos ler aqui o Twitter que o Bolsonaro escreveu. Espera aí, só um minuto. Vou imitar ele? Não sei. Em nome de todos os brasileiros, tá ok? Manifesto profundo pesar por o terrível incêndio que assola um dos maiores símbolos da cultura e da espiritualidade cristã e ocidental, a Catedral de Notre Dame. Nesse momento sombrio, nossas orações estão com o povo francês. Essa carta aí, essa mensagem, né, do presidente Jair Bolsonaro para o povo da França, né? Eu acho que primeira vez na história como dizia um ex-presidente que está preso em Curitiba, né, que eu não vou falar nomes, né, mas fez coisa boa, vai estar preso em Curitiba. Nunca mais na história desse país tivemos um presidente que pronunciaria, ou em Twitter, ou seja, que escambar 4, sobre um incidente fora do Brasil. Né? Por exemplo, eu lembro quando teve os atentados lá do Estado Satânico, que não é islâmico, são de Lúcifer, não são de Alá, são de Lúcifer, né? Que aconteceu em novembro de 2015, aquele mega atentado que eles fizeram lá em Paris. Eu não vi nenhum Twitter da Dilma, nem ninguém do governo lamentando o que aconteceu. Que eu lembro, não aconteceu, né? Então, né, não é que eu estou puxando o saco do Bolsonaro, eu não sou bolsonarista, tá? Na verdade, eu sou contra a ideologia que o presidente do Brasil tem de criminoso bom, criminoso morto. Para mim é lobby para poder ganhar voto dos apresentadores das 6 da tarde, mas tudo bem, ganhar apoio, mas isso não é bem o caso, né? O caso aqui é a questão desse incêndio, desse infelizmente incêndio aí da Catedral de Notre Dame, que foi uma tragédia não só dos franceses, é uma tragédia mundial, né? E fez relembrar aí a história do Corcunda de Notre Dame, que foi um desenho. Que na verdade a Corcunda de Notre Dame é um livro do Victor Hugo, e aí a Disney inspirou ao livro do Victor Hugo e criou o desenho, que é desenho, não é aqueles desenho virtual que a gente vê aí, não, aqueles desenhos computadorizados, não, era desenho mesmo de mão mesmo. Aí inspirou em 1995 eles criarem o Corcunda de Notre Dame, que em 96, acho que foi em 96, eles lançaram. A Disney lançou e foi o maior sucesso. Eu lembro que meu irmão gostava, ele colecionava álbum de figurinha, tinha um boneco do Gazêmodo, tinha um bonequinho do Gazêmodo que vinha no Kinder Ovo na época. Nossa, muita nostalgia eu estou soltando aqui, né? Não é que eu estou aproveitando essa zéia para falar isso, é uma coisa infelizmente puxa a outra. E houve um grande marketing nesse desenho que foi muito bom. Eu já cheguei a assistir várias vezes esse desenho, né, no videocassete. Eu gostava muito do Corcunda, né? Espero que isso, sei lá, espero que o que aconteceu ontem em Paris sirva de lição, né, para as pessoas manterem a memória aí ativa né, e também o respeito, a memória ativa do monumento público, né, a memória do respeito, né. E também, eu tô falando coisa com coisa, né, Nilson? Eu tô falando coisa com coisa, desconsidera o que eu falei. E também a questão aí do cristão, né, valorizar muito esse templo. Porque, na verdade, todas as igrejas aí cristãs são templos de Deus, são templos do Espírito Santo. Bom, eu não sei o que aconteceu, que eu tomei um remédio de manhã pro estômago, né? Eu tomei um Buscopan, eu tô com muito sono, então começando a falar coisa com coisa. Não liga não, Nilson Suquita é assim mesmo, né? Mas não liguem, não me xinguem, não me ofendem, não pedem pra mim interdição da justiça, igual uns invejosos queriam de mim, né? Mas tudo bem, isso não é um caso, né? Bom, que Deus esteja de coração e fui.